meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com muita satisfação cumprimento a todos com mais essa oportunidade de juntos abrirmos a palavra de Deus e estudarmos. Eu gostaria, antes de iniciar essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado pelo teu carinho, teu amor que tu tens manifestado ao longo de nossas vidas. Perdoe nossos pecados e faltas, Senhor, e capacita-nos à devida compreensão do tema a ser abordado na tua palavra e especialmente para termos condições de praticar e transmitir àqueles que nos cercam. Conduza-nos, dirija-nos, é o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, restauração e domínio. Analisando Gênesis capítulo 1, verso 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a face da terra. Só esse verso aqui poderíamos passar horas estudando, de tanta informação contida nas entrelinhas desse verso. Contudo, temos outros tópicos a ser analisado e estudado. Por isso, não podemos nos demorar num tópico só. Mas de cara, também disse Deus. Deus aqui, o original é Elohim. Semelhante lá no verso 1 e 2, do capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, Elohim. Essa palavra Elohim é plural e não singular. Está na cara que estão tratando de Pai, Filho e Espírito Santo. Santíssima Trindade, conforme aprendemos no escrito sagrado. E quando trata aqui dessa família divina, está dizendo que nós, a família humana, foram criados à imagem e semelhança da família divina. Fiquem atentos no que está embutido dentro dessa informação. É muito sério e é muito importante. Meus amados, com relação ao tema abordado aqui dentro deste verso, que é o domínio, observe que, de cara, percebemos o inquestionável domínio do ser humano sobre a natureza. E eu queria aqui lembrar um outro ponto tão importante quanto que quando esse planeta aqui foi povoado, que houve a semana da criação que povoou esse planeta, Lúcifer já tinha pecado no céu e já vinha circulando no universo criado por Deus, tentando fazer algum mundo, algum planeta subverter-se contra o governo de Deus. E lembrando, como Paulo disse, mencionou nos seus escritos, que aonde entra o pecado, a natureza começa a gemer com dores de parto. São transtornos em qualquer lugar onde aconteceu o pecado. A convivência com as trevas é lamentável, mas é conviver com a morte. É conviver com transtornos. E aqui, o casal, colocado aqui no jardim, enquanto se mantesse fiel, em harmonia com o Criador, eles teriam pleno domínio sobre toda a situação a que foi submetido, a que foi condicionado, a que foi preparado para agir. Me refiro a milhares de anos atrás, quando, vindo do espaço, um asteroide que bateu lá na altura do México, abrindo uma cratera de mais de 200 quilômetros de diâmetro, que encheu esse planeta
de poeira espacial, segundo a ciência, levando à extinção algumas espécies de animais, como dinossauros, dentre outros. E tendo dado início, com isso, a um período conhecido por glaciação. Antes do pecado de Adão, o pecado de Adão, que teria ocorrido por volta de 4.000 anos antes de Cristo, até nesse período já teria, segundo a ciência, ocorrido 3 glaciações. O que eu estou referindo aqui? Antes deles pecarem, o asteroide bateu lá na altura do México e o Jardim do Éden estava lá no Oriente. E ficou intacto. Intacto. O relato bíblico é claro sobre isso. Porque se o pecado dele aconteceu há 4.000 anos antes de Cristo, e tudo que se estruturou a partir desse período, temos comprovações científicas realizadas com isótopos radioativos, dos quais nos dão datas bastante aproximadas dos acontecimentos, tanto no que diz respeito à matéria orgânica, à matéria inorgânica, ficando fácil concluir, de uma maneira quase que precisa, a montagem de um quebra-cabeça racional sobre esse assunto. Agora, a partir do momento que o casal pecou, a situação ficou fora de controle. Esse Jardim do Éden, inclusive, antes do dilúvio, ele foi recolhido e levado para o céu. E lá no Apocalipse, nós vimos 2 árvores do jardim, que houve a fusão desse jardim daqui com o do terceiro céu. Ficou uma árvore de cada lado do rio. Observe lá em Apocalipse 22, meus amados. Aquela cidade que está lá no céu vai descer para cá. Aquele jardim nunca foi atingido por nada que cometa dano. Está lá no Apocalipse. Nem no jardim, nem na cidade. Nada que faça mal ou dano entra lá dentro. Aqui aconteceu o pecado do casal. Eles foram colocados para fora. Como qualquer outro que tivesse pecado ali dentro, seria colocado para fora. E já com consequências terríveis, funestas, de gemer junto com a natureza as consequências do pecado. Principalmente a submissão ao sono da morte. O controle habitacional do planeta, onde tem pecadores, como é o nosso caso aqui. E o pior de tudo, que o pecado do casal atraiu um morador muito indesejável para esse planeta. Que lá no Apocalipse, capítulo 12, versos 7 ao 12, com aquela batalha que teve no céu, eles foram lançados aqui na terra. E ai dos que habitam na terra e no mar. E conforme o fechamento do capítulo 3 de Gênesis, percebemos que Deus colocou querubins cercando esse jardim para que ninguém tivesse acesso à árvore da vida e comesse e vivesse em pecado eternamente. São informações maravilhosas contidas ali no Gênesis. O segundo tema, criado para o domínio. Analisando ainda Gênesis 1, 26 a 28, a ordem foi clara. O casal deveria dominar. E esse segundo ponto, frutificar ou crescer, em ambas as situações, tanto faz colocar de uma forma ou de outra, a maturação do casal deveria acontecer. Eles deviam amadurecer tanto física como espiritualmente, como mentalmente. E isso significa que de forma alguma as pessoas deveriam ficar com essa síndrome de Peter Pan ou de Sininho. Ficar sem amadurecer. Tem pessoas que não amadurecem nunca. Morre um idoso com cabeça de criança, porque não amadureceram. Espiritualmente, então, isso é letal. Nós precisamos amadurecer. E o mais incrível, que o amadurecimento, o estágio mais avançado do amadurecimento espiritual é ter a simplicidade de uma criança. Ironia do destino, né? A simplicidade e a humildade de uma criança. É o estágio mais avançado da maturidade espiritual. É entender que não somos donos de nada, somos mordomos. Apenas administramos para o Senhor.
e temos o gozo da vida eterna garantido na presença dele. E povoar a face da terra, terceiro ponto aqui observado, é o projeto original de Deus. O pecado atrasou esse projeto da forma correta, mas não impediu. No meio da raça caída, Deus tem, ao longo da história do pecado, selecionado uma raça eleita. Que os que já dormiram, está debaixo do sepulcro ainda, um dia ressuscitarão, e os que estiverem vivos nem chegarão a sofrer o sono da morte, serão transladados vivos. Essa raça eleita vai povoar a face da terra. O plano original de Deus vai ser levado avante, porque eu, Senhor, não mudo. Fazer parte desse plano é privilégio inquestionável, indiscutível e maravilhoso. O terceiro tema, o privilégio do domínio. Ainda analisando o capítulo 1, verso 26 a 28, quando nós vimos aqui a palavra Hadá, que é o hebraico, que está traduzido aí para domínio, que entendemos como governar, sabe, meus amados? Com o apoio da luz, o domínio era absoluto. Mesmo qualquer forma de tentativa vinda do espaço, como o caso daquele asteroide, a prova, atingiu lá no México, não atingiu o jardim. Com certeza, o casal líder, no auxílio divino, conseguiu interceptar aquele corpo celeste. Porque poderia ter sido um estrago bem maior. Porque, infelizmente, Lúcifer já tinha pecado. E pelo pecado dele, a natureza criada por Deus em qualquer lugar já estava gemendo. E de tudo que entendemos na revelação sagrada, é que não tinha nenhum planeta do mundo que o casal líder tinha caído. E quando o casal líder caiu aqui, os nossos primeiros pais, aí agora tinha um planeta que poderia juntar a tampa com o balaio. É o que entendemos de Apocalipse 12, de 7 a 12. E foi justamente lançado aqui. As palavras ali de Apocalipse 12, de 7 a 12, que relaciona com Gênesis, serpente, arcanjo Miguel, Satanás, etc. Tudo, sangue do cordeiro, tudo encaixa com o Gênesis. Deixa o Gênesis como um livro apocalíptico. Coisa incrível. Mas de forma bem sensata, podemos concluir o que aconteceu de fato. O domínio sob a luz, debaixo do comando da luz, ninguém poderia com quem vive na luz. Jamais as trevas competiu com a luz e jamais competirá. Quem anda na luz, ninguém pode com ele, porque ele está com Deus, e quem está com Deus, Deus é o Deus do impossível. Às vezes não é o que desejamos, não foi o que imaginamos para nós ou para alguém, seja o que for, mas um dia entenderemos que o melhor é o que aconteceu, porque os nossos olhos enxergam bem pertinho, a divindade olha bem avante, bem distante, bem mais profundo. Pense nisso, meu amado. Pense nisso, meu amado. O quarto tema, limites. Analisando ainda Gênesis 2, de 15 a 17, e poderíamos, por que não, comparar também com Gênesis 20, de 1 a 17, com a própria lei de Deus, dá para ler claramente nessas entrelinhas essa aplicação. O limite humano termina onde começa o limite divino. E quando invadimos o limite divino, meus amados, não é como invadir o limite humano, que são multas, prejuízos, quem sabe até toleráveis. Invadir o limite divino é fatal. Deus deu uma mata inteira
para os habitantes desse planeta. Toda a face da terra estava coberta de árvores que podia mexer. Mas ele, no meio de toda aquela mata, ele destacou duas. Uma especial para a raça humana, para os seres humanos, que é a árvore da vida, para protelar a vida de forma sustentável. Mas a outra árvore era da divindade, era de propriedade exclusiva de Deus. Só ele poderia consumir do fruto da outra árvore. É dele. Não tem como um ser que não é divino querer consumir algo que é de um ser divino. Ser humano consome coisas de seres humanos e não coisas divinas. O ser divino pode consumir as coisas humanas, o nosso alimento, mas nós não temos como consumir as coisas que ele consome. Isso fica claro aqui nessas duas árvores. Não entende quem não quer, não vê quem não quer. As pessoas às vezes querem pegar o Gênesis e transformar ela num livro de carochinha. As informações contidas aqui no Gênesis vão muito além do que tem ensinado pelo mundo afora por classes teológicas infantis, parecendo que os professores eram Peter Pans e Sininhos. Meus amados, o Gênesis é muito profundo e a matéria contida ali, um dia lá no céu aprofundaremos demais. Fiquem atentos às palavras, às informações contidas no Gênesis e relacione isso com a história da humanidade. Relacione isso com as pesquisas científicas. Encontraremos o devido equilíbrio de forma sensata. A ciência não acha equilíbrio porque quer ignorar a teologia. A teologia às vezes se perde porque quer ignorar a ciência. Mas existe um consenso equilibrado entre as duas partes. Se olharmos com os olhos, com a ótica divina, o escrito sagrado, entenderemos de forma clara o recado e as informações, e as pesquisas poderiam avançar bem mais se prestássemos mais atenção na informação da palavra de Deus, do pouco que se sobrou da palavra de Deus para todos nós hoje. Porque infelizmente esse livro sagrado já foi muito agredido. Quantos ataques ele sofreu, tentativas de extingui-los, de riscá-lo do mapa. Várias vezes foi empreendido esse tipo de campanha. Mas graças a Deus ele está aí. E da forma que está, Deus nos conduz por ele. E conseguimos entender muita coisa que normalmente não se entende por aí. No homem invadir o limite divino, ele bateu de frente com transtornos fatais. A raça caída se tornou refém do pecado. E sabe o que custou isso? A vida do Filho de Deus. Para resgatar essa raça caída. Para que essa raça caída pudesse fazer parte da raça eleita. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. Não invada os limites divinos. Quinto tema. O cuidado da terra. Analisando ainda Gênesis 2,15, as incumbências divino-humanas contidas aqui nesses versos continuam. E só devido à atenção e disciplina a essas ordens e incumbências nos dá a devida segurança e sensatez de sobrevivermos melhor na face deste velho mundo. Dentro dessas tais incumbências, encontramos nas entrelinhas da palavra sagrada uma educação ecológica racional com relação ao meio ambiente. Cuidar do meio ambiente, da natureza em que vivemos, à nossa volta, nós não estamos fazendo mais do que obrigação. Ter educação de não ficar jogando lixo para fora do carro, colocar numa sacolinha, custa pegar uma sacolinha e pôr ali na maçaneta de câmbio, coloca ali e joga o lixo ali dentro. Quando chegar na sua casa ou no trabalho, você coloca numa lata de lixo e põe outra sacolinha. Por que tem que jogar para fora? Por que jogar papel na rua? Para tudo isso ir parar nos rios e córregos, nos mananciais e contaminar o planeta? Onde que está a consciência?
Nós estamos destruindo o nosso próprio meio ambiente, onde nós vamos viver, onde nós temos que sobreviver, e as futuras gerações. Estamos envenenando. Isso sem falar nos rios. As pessoas saem, vai pescar, vai passear nos mares e joga para fora dos barcos lixos, garrafas, PETs. Isso leva milhares de anos para se degradar, para se decompor, e está envenenando o meio ambiente. E veículos desregulados, enfumaçando tudo, destruindo o planeta. E desmatamento criminoso. O tanto que tem. Eu vou queimar um lixo, eu vou queimar não sei o quê, e vou queimar esse pasto, vou renovar pasto. Meus amados, tudo que nós fazemos contra a natureza, não se esqueça que ela também está gemendo. Eu estou gemendo, ela está gemendo, você está gemendo. Nós não falamos a mesma língua, e quando ela se sente agredida, a maneira dela dizer para nós que está doendo, talvez a gente não aguente. Pode ser um tsunami, pode ser um terremoto, pode ser um tremor de terra, pode ser um desabamento, pode ser um raio, pode ser granizo, pode ser chuva brava, tempestades violentas. Parou para pensar nisso? Que você precisa viver no meio ambiente o tempo de vida que Deus te deu e a sua descendência também. Tudo isso está embutido nas entrelinhas do relato sagrado, do que trata de cuidado da terra. É o trabalho que foi lançado para Adão, estendido até eu e você, até todos nós. Reflita melhor sobre isso. Se você tem cuidado com o meio ambiente onde você está, onde você se encontra, para que tenhamos um planeta cada dia mais limpo e não cada dia mais imundo, como se vê em tantas cidades por aí afora, causando prejuízos às prefeituras, aos governos, onerando o custo de vida, dificultando tudo por causa de falta de educação. Fiquem atentos, meus amados irmãos, que o Senhor está de olho nisso. Se não temos educação com o meio ambiente, como vamos ter educação com Deus? Se Ele que criou tudo. Como vamos ter educação com as pessoas? E como desejaremos que as pessoas sejam educadas conosco? Ou que o meio ambiente seja educado conosco? Pense nisso, meu amado irmão. Até inocentes pagam por pecadores nesse mundo, infelizmente. Sexto tema, restauração e domínio. Eu gostaria aqui de citar agora alguns textos que trazem lições distintas sobre essa questão da restauração e domínio. O primeiro deles está em Deuteronômio 15, de 7 a 12. Aqui nós podemos observar que solidariedade absoluta com os pobres é fundamental no dia a dia. Fingir de cego com a necessidade alheia é loucura, porque o Senhor está de olho em todos nós. Nós não somos dono de nada, Ele é que é dono. Ele coloca para nós administrar, e se fizermos de cego, achando que somos dono, egoísta com aquilo, e fingir de cego com o necessitado, pode esperar, vai pagar caro. Vai pagar caro. Lucas 14, de 12 a 14, se você estudar aquele texto ali, você vai ver que ali existe bênção especial para quem é generoso com a necessidade alheia. É uma solidariedade condicionada com benefícios salvísticos. Estude lá com carinho. Lucas 14, 12 a 14. 1 Pedro 3,15 expressa a razão da esperança com simplicidade, mansidão e humildade. E temor. Fiquem atentos. Tiago 1,27. Visitar órfãos, viúvas e sermos isentos da corrupção do mundo. Meus amados, isso é uma grandiosidade, é uma nobreza espiritual que não tem preço. Isaías 58, 7 mostra sobre a hospitalidade e a generosidade.
É dois assuntos difíceis. Tem gente que não pode nem ouvir falar que vai receber visita em casa. Se for para dormir, então, dá ataque epilético. Sai do chão. Perde o chão debaixo dos pés. Mas quando rejeitamos a hospitalidade, podemos estar rejeitando a anjos que vieram exclusivamente para checar nossa situação, para checar nossa maturidade espiritual. Isso é bíblico. Fiquem atentos. Generosidade e hospitalidade, fiquem ligados. Fiquem ligados. Você não é dono de nada, eu não sou dono de nada. Temos que sermos generosos e hospitaleiros. E 2 Tessalonicenses 3,10, aqui também temos: se alguém não trabalha, não coma. E se essa regra fosse aplicada, hein? O que ia morrer gente de fome, porque o que tem de gente preguiçosa nesse mundo que não tem coragem para nada é uma tristeza. Infelizmente a preguiça tira as pessoas do céu. Precisamos sermos úteis com o mundo ao nosso redor, meus amados. Não se esqueçam disso. Eu gostaria que vocês procurassem aí no meu canal um vídeo. O título do vídeo é o seguinte: o batismo de um pastor evangélico. Vai lá, assiste esse vídeo. Foi um pastor evangélico que, para a honra e glória de Deus, nós conduzimos ele ao batismo. Vocês vão ver a história desse homem, que a família rejeitou esse homem, a igreja dele rejeitou ele, porque um dia, por causa de problemas familiares que ele enfrentou, ele começou a beber. Depois adoeceu. Perdeu tudo que tinha, inclusive a saúde. Ele começou a assistir aos programas da Novo Tempo e pediu para que alguém com conhecimento teológico pudesse visitá-lo, porque ele queria tirar dúvidas teológicas. E a solicitação dessa visita veio para a igreja onde eu frequento e veio parar nas minhas mãos. E eu fui lá. E vocês entram e assistam. Vocês assistirão ao batismo dele. É uma experiência maravilhosa. Mas o mais importante é lembrar que esse homem foi abandonado, foi jogado. E a família não conseguiu mantê-lo dentro de casa. A família não conseguiu olhar para ele, não conseguiu cuidar dele. Da nossa igreja é que tivemos que adotá-lo e cuidar até os seus últimos dias. E um moço enorme, forte, um homem zarrão. E infelizmente, foi o tempo suficiente de se converter e passar aí, no máximo um ano depois, um ano e pouco, ele descansou no Senhor. Mas assistam o vídeo, vale a pena assistir. Combina muito com essa lição aqui. O sétimo tema, educação ambiental é uma questão de saúde. Analisando Deuteronômio 11, 12, e analisando o capítulo 20, versos 19 e 20, concluímos o seguinte: nem matas são cidades para que sejam sitiadas, e nem árvore frutífera jamais deveria ser cortada enquanto produz, exceto se você for colocar outras no lugar, substituindo. Meus amados, tenha mais carinho com a natureza, com o meio ambiente, com tudo que diz respeito ao meio ambiente. Porque o carinho com a natureza resultará em carinho para conosco. A agressão contra o meio ambiente, poderemos colher resultados fatais. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Santo Deus, educa-nos, Senhor. Prepare-nos para que sejamos coerentes e sensatos com relação à nossa vida e ao meio ambiente também. Nos abençoe para que possamos, Senhor,
termos educação suficiente, não só para vivermos e sobrevivermos nesse mundo, mas para compartilhar com o mundo ao nosso redor. Que isso também faça parte do evangelismo, porque sabemos que tu um dia virá e restaurará este planeta. E aqui será o centro administrativo do universo, segundo as orientações da tua palavra. Prepare-nos para isso, Senhor. Conte-nos entre os salvos. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.